Muito bem, amigos, estudando sobre a questão do planejamento para o sucesso, chegamos então ao momento de falar sobre a bênção do trabalho. Ser rico não é um problema. Algumas pessoas pensam que a pessoa, quando fica rica, não pode mais fazer mais nada, vai somente gozar a vida. Mas Shakespeare, o grande escritor italiano, ele disse: se a vida fosse apenas você desfrutar, brincar e gozar de momentos assim deliciosos, seria tão enfadonho quanto é hoje trabalhar. Ser sedentário, então, é que é o grande problema para as pessoas. Por isso, mesmo tendo todo o dinheiro disponível para ter uma vida boa, a pessoa nunca deve deixar de trabalhar ou ter uma atividade em que se possa ocupar. Uma atividade que agrade a pessoa. Isso será saudável até para a saúde mental da pessoa estar envolvido em alguma atividade. A maioria das heranças desfrutadas sem o trabalho se transformaram em grandes tragédias. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo contou a história do filho pródigo que recebeu a herança em vida do pai e foi para um lugar distante e sem trabalhar, gastou todo o dinheiro. E assim teve então que pedir favores às pessoas. Teve que sobreviver através de um trabalho que era considerado uma abominação para o judeu, cuidar de porcos, um animal imundo. Ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir um trabalho para ele. Ele descobriu que através do trabalho ele poderia se tornar útil, poderia então estar numa situação melhor do que aquela que ele estava naquele momento. A decisão de voltar foi norteada pela decisão de trabalhar. Na pergunta número 3 da lição de segunda-feira, o enunciado da pergunta é o seguinte: se Deus deixou o trabalho como uma bênção para Adão e Eva antes do pecado, por que alguns consideram o trabalho como uma maldição? Há pessoas que se maldizem e até xingam e dizem que porcaria de trabalho, por que tem que trabalhar nessa vida? E as pessoas então até murmuram por causa disso. Então a pergunta é: se Deus deixou o trabalho como uma bênção para Adão e Eva antes do pecado, por que algumas pessoas acham que o trabalho é uma maldição? 3 textos bíblicos. Primeiro texto, Gênesis 2, verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o cultivar e o guardar. Eclesiastes 9, verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não terá nenhuma obra para fazer, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo jaz no esquecimento. Segundo Tessalonicenses 3, de 8 a 10, o apóstolo Paulo, ao falar aos Tessalonicenses, escreveu o seguinte: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então, para a pergunta se o trabalho foi considerado como uma bênção para Adão e Eva, porque alguns consideram o trabalho como uma maldição, resposta: Deus, como Criador, sabia que o ser humano necessitava de uma ocupação para ser feliz, porque o corpo precisa da movimentação. Ficar sem fazer nada é para aqueles que são preguiçosos e consideram o trabalho como uma maldição. O sábio Salomão chegou até a aconselhar: ó preguiçoso, vai ter com a formiga, porque elas preparam-se para o inverno. E a pessoa que não trabalha vai passar necessidade. Hoje, até as crianças sabem que é preciso se movimentar para que a pessoa possa então ter uma boa saúde. Movimente-se para viver melhor, para que você tenha no futuro ou na velhice um corpo saudável. O trabalho para Adão e Eva, mesmo após o pecado, se tornou uma bênção para ele. Não se tornou uma maldição. Se continuou sendo uma bênção, porque a mente desocupada se torna a oficina de Satanás. É verdade. A maioria dos grandes crimes foi projetado por mentes desocupadas que não tinham no que pensar e projetaram então situações de fazer mal ao próximo. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mateus capítulo 5, verso 17. Mostrando assim que Deus é um ser ativo e que quer que nós sejamos ativos também. Em um naufrágio, um pai e um filho conseguiram assim achar um bote salva-vidas que estava virado para baixo, de boca para baixo.
Eles lutaram nas ondas, conseguiram desvirar aquele bote, conseguiram subir com muito esforço. Havia dentro 2 remos ali que estavam presos. Eles então descansaram um pouco da luta que tiveram para virar o barco no lado certo, o bote salva-vida. E então o moço, o filho daquele homem, cansado, continuou dormindo, mas o pai pegou os remos e começou a remar e disse: coitado do meu filho, está muito cansado, eu dou conta de remar sozinho. Ele remou durante horas, até que chegou num banco de areia, numa espécie de uma praia. Ele puxou o barco, o bote salva-vida, para fora da água, e quando chamou o filho, descobriu que o filho estava morto, estava congelado. A falta de exercício, de movimentação, molhado, com o frio ali do oceano, o moço morreu congelado. Que tristeza para o pai, descobrir que seu filho poderia estar vivo se tivesse se movimentado. Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 37, escreveu o seguinte: o trabalho físico não impedirá o cultivo do intelecto. Longe disso, as vantagens colhidas pelo trabalho físico darão equilíbrio para a pessoa e impedirão que se sobrecarregue a mente da pessoa. Quando a pessoa trabalha, a mente trabalha, a oxigenação mental, e a pessoa tem até um intelecto melhor por causa do trabalho físico. Escolha então um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. A pessoa que faz o que gosta, faz então com simpatia, com alegria no coração. Não existe melhor motivação do que amar o trabalho. Por isso ele é tão importante para a pessoa fazer aquilo que gosta. É muito importante. Trabalho é o amor tornado visível através do esforço. Na mordomia de Deus, o trabalho traz o sustento e a riqueza. Quem não trabalha, empobrece e acaba precisando de favores de outras pessoas. Deus nos abençoe. Possamos entender que o trabalho é uma grande bênção deixada por Deus. Um dia o homem disse para Deus: Senhor, eu não concordo com a sua criação. O Senhor fez uma coisa que não serve para nada. Deus perguntou ao homem: o que eu fiz que não serve para nada? A linha do horizonte. Serve para quê a linha do horizonte? Serve para nada. Eu olho para a linha do horizonte, quanto mais eu me aproximo dela, ela se afasta mais de mim. Eu ando 1 quilômetro, ela se afasta 1 quilômetro. Eu ando 10 quilômetros, ela se afasta 10 quilômetros. Para que serve a linha do horizonte? Deus disse: é para você se movimentar, seu besta. É para isso que eu fiz a linha do horizonte. Comece a andar para você se movimentar. Deus quer que nós tenhamos movimentação para termos saúde, e o trabalho produz essa movimentação. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para todos que trabalham com energia e fazem o que gostam. Obrigado, Senhor, porque deixaste o trabalho como uma bênção para todos nós. Que o Senhor dê trabalho àqueles que não conseguiram ainda um trabalho para ganhar o seu pão de cada dia. Abençoa aqueles que estão desempregados. Abençoa aqueles que estão trabalhando. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus. Uma excelente segunda-feira e uma boa semana com Jesus. Amém.